Jaboticabal entrou em estado de calamidade pública após uma invasão na estação de captação de água. O sistema está paralisado e afeta o abastecimento em grande parte da cidade. O decreto proíbe o uso irracional e desperdício até que as máquinas sejam religadas. O cenário é de destruição. Fios cortados, painel danificado e todo o sistema de captação de água de Jaboticabal paralisado. A estação do Córrego Rico foi invadida e vandalizada na noite de quarta-feira por pelo menos 6 bandidos armados. 2 funcionários foram rendidos e um veículo levado. Para o prefeito, um ataque criminoso que causou um prejuízo de mais de R$700 mil. E não foi apenas um furto de cabeamento. O que eles fizeram aqui foi exatamente uma ação de destruir a fonte de alimentação de água da cidade. Porque os produtos mais caros que eles poderiam ter roubado, eles não roubaram. Eles roubaram sim uma parte do cabeamento, mas que comparado ao que eles deixaram, que poderia ter sido utilizado, era muito mais fácil de roubar, eles não levaram. Eles tinham interesse mesmo, vieram premeditados, isso é o que nós entendemos, apenas para interromper o abastecimento de água da cidade e destruir esse importante setor aqui da cidade. Essas placas que vocês acabaram de ver é que são responsáveis por fazer essa transição da energia. Só essa placa aqui custa R$500 mil. A captação ela é responsável por cerca de 70% do abastecimento da cidade, então a gente começa a operar com 100% dos nossos poços que temos aí no município, né? Mas eles não são suficientes para suprir toda a demanda da cidade, então é feito uma espécie de racionamento entre os bairros para deixar encher os reservatórios de cada casa. Provisoriamente a gente está fazendo atendimento aí com caminhões pipas, né? A gente ampliou de 5 para 10. Inclusive com a ajuda de cidades vizinhas aí que os caminhões já vêm abastecidos com água potável, né? A cidade entrou em estado de calamidade pública. O decreto já foi divulgado em Diário Oficial e proíbe o uso irracional e o desperdício de água. O plano de contingenciamento do uso d'água, que é o que a gente chama de racionalização do uso d'água, o mapeamento dos pontos que são críticos, que são mais de 70% da cidade que são críticos, com caminhões pipa, ações emergenciais com compra imediata de material para tentar fazer um paliativo aqui, que é o que a gente chamaria de organização temporária dessa energia que vai sair da rede de alimentação para a bomba. A situação para restabelecer, segundo os técnicos, né, então estou partindo da fala dos técnicos, é entre 36 e 72 horas para a gente conseguir colocar a máquina em operação. Isso significa que nós vamos ter ainda mais alguns dias até a rede ganhar corpo com água na rede. Além da estação, os reservatórios também têm sido furtados com frequência. Por isso, a segurança desses locais foi reforçada, mas a receptação também precisa ser combatida. A gente está com um monitoramento patrimonial agora, físico, e também serão instaladas câmeras, barreiras de proteção, né, que ativam aí uma central para vir um monitoramento também, além dos próprios procedimentos dos funcionários que a gente deve adequar aí para ter maior segurança. Nós devemos procurar quem recepciona esse tipo de coisa, quem está comprando esses fios. Quando nós atacarmos onde você vende esse fio e fecharmos esse tipo de comércio que alimenta o crime, nós não vamos ter os criminosos para punir, porque eles vão ter onde entregar. A gente só tem os furtos porque existe um comércio. Enquanto o problema não é resolvido, quem paga a conta e fica sem o recurso é a população. Grande parte da cidade não tem uma gota d'água sequer nas torneiras. Até as escolas têm sofrido com o desabastecimento e orientado os alunos a levarem a própria garrafa de água mineral. Para tentar amenizar a situação, foram instaladas torneiras em pontos estratégicos do município, como essas aqui, que ficam no terminal rodoviário. Sem água. Eu, a vizinhança, todo mundo. Tem mercearia, tem padaria, tem o salão de cabeleireiro em frente à minha casa, está tudo sem água. As coisas ficam tudo sem fazer, casa sem limpar, quintal sem limpar também. E a gente não tem muita saúde por causa que a gente tem alergia da poeira, né? Então fica tudo sujo, aí complica tudo. Isso aí é uma pouca vergonha, né? Sabe que todo mundo usa água e vai roubar a peça de água. É falta de serviço, falta da pessoa trabalhar. A gente tem a caixa d'água, né? Mas a gente estava economizando, porque depois se acaba e né, a gente ia ficar sem água. Quando eu acordei de manhã, já me falaram que já não tinha água, eu abri a torneira, já não tinha mesmo. Vai ficar sem tomar banho.
Pior que lá na escola também não tem, né? Porque eu moro em frente à escola. Além de pagar essa água absurda que nós paga, barro, né? Porque no nosso bairro ali vem barro. Além de você pagar esse absurdo, você tem que comprar água para beber. A crise no abastecimento se arrasta há mais de uma década na cidade e já virou até a ação civil pública, que cobra mais qualidade na prestação do serviço e investimentos para atender a demanda. E a OAB, ela acompanha essa ação civil pública, ela também auxiliou, né, e auxilia nessas investigações, não para que se ache culpados ou para que se puna alguém, mas para que a população de Jaboticabal tenha o seu problema solucionado. Então, nós não estamos, nem existimos, e não é essa a nossa função institucional, causar mal para ninguém, nem para a administração, nem para aquele que está à frente dela, mas buscar, junto com os poderes constituídos, uma solução para esse grave problema que nós temos na nossa cidade. Alice Carvalho, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. No fim da noite de ontem, o sistema foi restabelecido de forma paliativa. O fornecimento deve ser normalizado conforme os reservatórios forem abastecidos. Ainda ontem à noite, uma operação da polícia resultou na apreensão de fios furtados. Porém, ainda não há confirmação se esse material foi mesmo levado da estação de captação. Para a gente arrematar esse assunto e falar dos desafios da gestão da água, recebemos no Núcleo de Jornalismo Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo. Marrara, com a estação comprometida, a cidade entrou em calamidade pública. O que isso significa na prática? É preciso muita atenção às contratações feitas principalmente nesse período. Boa tarde. Boa tarde, Ximene. A decretação da calamidade pública tem uma série de efeitos. Em primeiro lugar, ela permite que o município supere os seus limites de gastos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E também que o município possa acessar recursos da Política Nacional de Defesa Civil, que são recursos da União, além de poder realizar contratos emergenciais sem a necessidade de se fazer uma licitação. Então, esse acompanhamento é com certeza muito importante nesse momento. O prejuízo gira em torno de R$ 700 mil. E um novo sistema de captação pode demorar aí meses para ficar pronto. Se os responsáveis forem identificados, eles podem ser responsabilizados pelos danos causados à população também? Eles podem sim ser responsabilizados tanto na esfera penal pelo crime, quanto na esfera civil pelos danos. O que acontece é que muito dificilmente essas pessoas terão condições de reparar esse dano a uma população tão grande. Então, num caso assim, o mais importante mesmo é a tomada de medidas criminais, além da solução imediata para esse problema de abastecimento da população. Até porque a água é fundamental para a saúde, é fundamental para a higiene, é fundamental para as atividades econômicas do município. Então, sem água, ninguém consegue viver normalmente no âmbito da cidade. O presidente do OAB citou a importância de combater a receptação dos materiais para reduzir esse tipo de crime, né? Esse é um dos caminhos que podem também colaborar com a segurança de todo o município? Com certeza, Ximene, essa é uma observação muito pertinente do presidente da OAB. Se existe esse tipo de furto, assim como se faz furto de fio, furto de tampa de bueiro, furto de trilho de ferrovia, é porque existe um comércio por trás disso. Agora, toda essa fiscalização já não cabe exatamente ao serviço de água e esgoto. Aí é preciso que entre em jogo a atividade da polícia. É preciso que se faça uma verificação, não só no âmbito do município, mas também no âmbito da região, porque muitas vezes o receptador não está dentro do município. Pode ser um comércio muito mais elaborado e até mesmo se valendo de tecnologias, um comércio feito por sistemas online, enfim, há uma série de questões aí que a polícia precisa investigar. A ação civil pública que tramita aí na Justiça cobra mais investimentos e melhorias no serviço. Mas não é preciso também que sejam aprimorados tanto o sistema de abastecimento quanto a segurança dos reservatórios que se tornaram aí alvos de bandidos em toda a macro-região? Com certeza, Ximene. Geralmente, os municípios cobram taxas dos cidadãos para sustentar esses serviços de água e esgoto. Então, o que é muito importante é que a Câmara Municipal, pelos vereadores, que o Ministério Público faça um devido monitoramento para saber se esses recursos que a população paga têm sido investidos efetivamente na melhoria dessas instalações, nos serviços de segurança, num serviço mais eficiente. Porque por vezes, as taxas são pagas, mas elas acabam sendo direcionadas para outras políticas, o que gera um abandono do serviço de água e esgoto.
Bom, nós estamos falando de um problema que se arrasta aí há décadas na cidade. Passou da hora de discutirmos também uma possível privatização desse serviço? Olha, Ximene, a privatização tem sido discutida Brasil afora, até porque nós temos uma nova legislação de saneamento básico e se exige que esse serviço de saneamento básico tenha mais qualidade, que reduza a perda de água e que ele seja universalizado até 2033. E uma das soluções para isso é trabalhar parcerias com a iniciativa privada, que às vezes consegue atuar de maneira mais eficiente, de maneira mais ágil, com base em contratos privados, em contratações também mais ágeis. Então, essa é uma solução que tem que ser pensada. Agora, o importante mesmo é saber se esse recurso que a população paga está devidamente direcionado para o serviço de água e esgoto. E aí precisa se juntar toda uma força-tarefa, vamos dizer assim, né? Entre prefeitura, legislativo, Ministério Público, tudo junto. Exatamente, é preciso uma conjunção de atores. Eu diria até mais, é preciso também que Jaboticabal articule com os municípios da região, porque uma solução que se tem adotado no Brasil é a de se regionalizar esse tipo de serviço, até para que a privatização seja mais fácil, seja mais atraente e para que o serviço se torne efetivamente sustentável. Porque às vezes um município com uma população menor não tem condições de gerar os recursos necessários para ter toda a infraestrutura que esse tipo de serviço demanda. Ótima observação, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Obrigado, um abraço.